Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em Gênesis capítulo 36. Olá, isso mesmo. É um capítulo, assim, bem focado na linhagem de Esaú, né? Que também é conhecido como Edom. Exato. A ideia aqui é tentar entender como que essa nação edomita começou, como ela se estabeleceu, pelo menos, segundo esse relato bíblico. Perfeito. É um mergulho na história de origem deles. Então, para começar, o texto já apresenta as esposas de Esaú, né? As cananeias, Ada, Olibamá e Basemate. E os filhos que ele teve com elas lá em Canaã mesmo. Isso, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão, Corá, são os primeiros nomes que aparecem ali, ligados a Esaú, ainda em Canaã. Mas logo de cara tem um ponto importante, que é a separação dele e do Jacó. Sim, é. A explicação que o texto dá é bem prática, na verdade. Desde que os dois ficaram muito ricos, tinham muitos rebanhos, muitos bens. E a terra não comportava mais os dois juntos, é isso. Exatamente. Não tinha pasto suficiente, espaço. Enfim, a convivência ali ficou insustentável por causa da prosperidade dos dois. Uma questão tipo logística mesmo. Entendi. E aí o Esaú toma uma decisão, né? Toma, ele decide se mudar. Vai para a região montanhosa de Seir. E essa mudança é chave, né? Porque se acaba se tornando, tipo, o território de Edom. Justamente. Seir e Edom viram quase sinônimos nesse contexto. E é a partir daí que o capítulo realmente desenrola a genealogia. Ele lista, de forma bem detalhada, os descendentes do Esaú. É uma lista longa mesmo. Tem os filhos do Elifaz, Temão, Omar, e até um neto, Amaleque, que veio de uma concubina, a Tímina. Isso. O texto faz questão de incluir esses detalhes, né? A Tímina como concubina de Elifaz, mostrando talvez diferentes status dentro da família. Depois vem os filhos de Reuel, os filhos de Olíbama. Jeus, Jalão, Corá, são muitos nomes. São muitos nomes, mas o interessante, eu acho, é como o texto conecta esses nomes diretamente com os chefes das famílias edomitas. Tá, não é só uma lista de parentes, então. Não só. É tipo assim, a fundação de uma estrutura de clãs, sabe? Uma liderança territorial. O texto está mostrando como aqueles descendentes se tornaram a base da organização social e política de Edom. A origem dos clãs edomitas está ali, ligada a Esaú. Entendi, faz sentido. Mas essa terra de Seir para onde o Esaú foi, ela já era habitada, né? Sim, sim, o texto menciona isso. Fala dos Oreus. Isso, os Oreus, filhos de Sei, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Aquele Aná que tem uma história curiosa de ter achado fontes termais no deserto. Exatamente. Essa menção aos Oreus, os habitantes originais, é bem significativa. Mostra que a chegada dos descendentes de Esaú não foi num lugar vazio, né? Implica que teve alguma interação ali. Com certeza. Houve uma interação entre os edomitas e os Oreus. O texto não detalha como foi, se foi conflito, assimilação, convivência, mas deixa claro que Edom se forma nesse contexto, né? Com a presença de outros povos. E além desses chefes de clãs, tanto os descendentes de Esaú quanto os Oreus, tem mais uma lista no capítulo que eu achei bem interessante. Qual delas? A dos reis que reinaram em Edom. E o detalhe, isso antes de existir rei em Israel. Ah, sim. Essa lista é fascinante. Belá, Jobabe, Rusão, Haddad. É uma lista de reis edomitas. E o ponto é que eles reinaram antes da monarquia em Israel, né? Exato. Isso sugere que Edom já tinha uma estrutura política, tipo, mais centralizada, uma monarquia mesmo, antes de Israel ter a sua. Mostra um reino já estabelecido, com sua própria história de sucessão correndo em paralelo. Dá uma ideia de uma nação já organizada bem cedo. Com certeza. E tá a lista dos chefes descendentes de Esaú, né? Organiza por clãs, por regiões e reafirma: este foi Esaú, pai dos Edomitas. Isso. Ele amarra tudo, né? Funciona como um resumo final, reforçando a origem edomita em Esaú e a estrutura de liderança que surgiu dele. Então, no fim das contas, Gênesis 36 é tipo uma crônica da fundação de Edom. É uma boa forma de colocar. Traça a origem em Esaú, detalha a genealogia, a ocupação de Seir, as estruturas de liderança, clânica e monárquica, mostra Edom como uma nação com sua própria história, paralela à de Israel. Uma nação irmã, pode-se dizer. Sim, a nação irmã. E isso
Talvez levante uma questão para a gente pensar, né? Por que essa atenção toda à linhagem de Esaú dentro das escrituras hebraicas? É verdade. Por que guardar um registro tão completo assim sobre Edom? Pois é, talvez sugira a importância contínua que Edom teve na história maior de Israel, né? Mesmo como vizinho, às vezes rival, a história dele estava entrelaçada. O que será que essa história de origem, com esses detalhes todos de chefes e reis, já antecipa sobre a relação futura entre esses dois povos, hein? Fica aí a reflexão.